Nosso analista de economia, vamos seguir aí falando sobre esse tema. Tudo bom, Vitor? Bom dia. Bom dia, Carol. Você e todos que acompanham a gente aqui no Novo Dia. É a mesma editoria, é economia, mas nosso assunto aqui são as relações comerciais. Por quê, né, Vitor? Brasil e Índia firmaram mais um acordo para ampliar o comércio entre os países. Já há uma extensa relação comercial entre Brasil e Índia, principalmente quando a gente olha para a composição do BRICS, né, Vitor? Mas agora temos uma ampliação desses acordos comerciais. E vem no momento em que o mundo vive o tarifaço de Donald Trump, inclusive o Brasil como um dos países mais tarifados pelo governo dos Estados Unidos. Exatamente, Carol. Vale um destaque que o que foi firmado foi um acordo de entendimento, um memorando de entendimento chamado de MOU. O que é isso? Isso é, na verdade, um protocolo de intenções. É o governo brasileiro junto à Federação das Indústrias da Índia, Confederação das Indústrias da Índia, promovendo exatamente uma perspectiva de uma aproximação e de um aprofundamento dessas discussões setoriais. A gente tem a Apex Brasil, né, que é a agência de promoções para exportações brasileiras, mapeando 378 oportunidades para produtos brasileiros no mercado indiano com mais de 1 bilhão 400 milhões de consumidores potenciais, né? E como você disse, a Índia hoje é o 10º destino das nossas exportações, só que o Brasil só aparece ali na 26ª colocação entre os países, né, entre os produtos, de volume de produtos que estão no mercado interno na Índia. Tem um entrave para que essa consolidação de uma aproximação se torne de fato algo efetivo, que envolve a chamada tarifa externa comum do Mercosul, que gira ali em torno de 13% a 15%, a depender de qual país a gente, né, como um bloco, exporta. Então, para haver qualquer tipo de mudança do ponto de vista tarifário, haveria que ter um consenso entre os 4 países que fazem parte do Mercosul, e a gente hoje tem alguns entraves do ponto de vista diplomático nessa relação. Mas como pano de fundo, a gente tem essa intenção por parte do governo de expandir seus mercados em meio ao tarifaço de Donald Trump. O próprio Ministério da Agricultura aponta 639 aberturas de mercado específicos em 97 destinos, isso desde o início de 2023, só em 2025, inclusive, foram 211 aberturas para 56 países, né, fechando o ano, inclusive, com mais de 500 acessos acumulados, né, segundo o governo, inclusive, o maior avanço num único ciclo de gestão. E em julho, o próprio ministro de Relações Exteriores, André de Paula, falou sobre aquela meta de superar 700... né? Perdão, o ministro da Agricultura, de superar até 700 mercados abertos, né? Mercados para produtos e serviços específicos. E a gente tem exatamente essa perspectiva, né, com os mercados abertos desde 2023. Há um levantamento também por parte da Apex Brasil, apontando que esses mercados abertos, desde o início dessa gestão do presidente Lula, já geraram mais de 3 bilhões de dólares em exportações adicionais, e há uma perspectiva de um potencial futuro de mais 4 bilhões de dólares e, portanto, a gente tem uma leitura muito otimista em relação a essa abertura de mercados, até porque a gente tem visto, né, Carol, como você disse, o tarifaço de Donald Trump muda toda a dinâmica do mercado global. A gente teve a consolidação do acordo entre o Mercosul e a União Europeia, é verdade, lotado de entraves ainda, judicialização, uma perspectiva muito menos positiva do que tinha-se anteriormente, mas é um avanço. Depois de 30 anos de negociações, há a consolidação desse acordo entre o Mercosul e a União Europeia, apesar dessa série de entraves. Acordo também com a Indonésia, ou seja, há uma série de ditames que estão sendo discutidos exatamente para mitigar esse impacto do tarifaço de Donald Trump. Eu tinha alguns dados referentes a essa relação comercial, inclusive, entre o Brasil e os Estados Unidos. O tarifaço provocou um desvio do comércio brasileiro. A fatia dos Estados Unidos cai de 12,1% para 9,4% das exportações brasileiras nesse primeiro semestre desse ano, menor nível desde a série histórica iniciada em 1997. E mesmo com a abertura de novos mercados, Carol, é muito importante que o Brasil continue as negociações bilaterais com os Estados Unidos para mitigar aquelas tarifas que podem chegar até 37,5%, principalmente pensando em produtos de maior valor agregado, produtos da indústria, produtos manufaturados. Há também um impacto para o agronegócio, mesmo que menor, mas exatamente
pelo alto poder de compra da população, né, norte-americana e também esse extenso mercado potencial consumidor. Então, uma coisa não elimina a outra, mas de fato é muito positivo que haja um andamento e essa costura para ampliar essas relações comerciais e o firmamento de novos acordos comerciais, apesar dessa série de entraves. São duas frentes abertas, né, pelo governo brasileiro. Essa busca por novos mercados que a gente vem acompanhando e se intensificando, agora com esse memorando de entendimento também com a Índia. Olha aí o mercado que pode se abrir para o Brasil, principalmente falando em termos de volume populacional na Índia. E também essa outra frente da negociação. Teremos uma conversa entre Brasil e Estados Unidos na segunda-feira. Então, há uma expectativa com relação ao que pode surgir dessa negociação entre Brasil e Estados Unidos. Se é muito difícil o caminho para uma isenção dessa taxação, pelo menos o governo brasileiro trabalha com a possibilidade de ampliar aqueles produtos isentos, né, Vitor? Exatamente, Carol. E essa frente, né, na verdade, ela seria, pelo menos é o que avalia o setor privado como um todo, a mais construtiva, em vez de, por exemplo, como fez o governo brasileiro, né, a procurar a OMC, Organização Mundial do Comércio, até porque a gente já discutiu muito isso aqui no Novo Dia, a gente vê esses trabalhos do ponto de vista prático, né, completamente travados dentro da Organização Mundial do Comércio, serviu sim como um fundamento, como um instrumento para passar um recado, para sinalizar do ponto de vista político que o Brasil não aceita os argumentos que foram utilizados e adotados pelos Estados Unidos para aplicar essas tarifas restritivas, até porque dentro da própria lógica de Donald Trump, né, que inclusive visa essa mitigação do déficit comercial dos Estados Unidos com seus parceiros comerciais, essa linha de raciocínio não faz sentido, até porque a relação comercial é superavitária para os norte-americanos com o Brasil. Sobre esse assunto, temos uma declaração do ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o Márcio Elias Rosa. Ele falou que está animadíssimo. Essa foi a expressão que o ministro usou para retomar essas negociações com os Estados Unidos. Bora conferir. Animadíssimo. O encontro vai ser na segunda-feira, 14h30 da tarde. Se não houver nenhuma alteração, e vai ser a retomada dos diálogos para um eventual acordo. Eu sou um otimista, negociador pessimista perde. Né? Então, eu sou otimista. Agora, é óbvio que vai ser um diálogo difícil, porque já foi no passado difícil. Mas nós já sabemos qual o caminho a percorrer. E podem ficar absolutamente seguros.